Olá, meus amigos leitores. Você já viu um livro bom, tão bom que você tem dois dele? Eu tenho uma história para te contar que você vai morrer de rir. Eu fui comprar um presente para um amigo, era aniversário, e eu gosto de dar livros de presente. Quando a pessoa não leu, eu dou outra coisa, claro. E aí eu fui na livraria e falei assim: Você tem 12 regras a vida do Jordan Peterson? Tem, claro, tá. Então me dê dois. Só falou assim: Ué, por que você quer dois? Vendedor é um bicho engraçado, né? Por que você quer dois? Ah, porque o livro é tão bom que eu quero ler duas vezes. Oh, eu ri tanto dessa piada. O vendedor riu, todo mundo riu. Mas eu não queria justificar que era dois, porque eu queria dar dois presentes, um presente para uma pessoa, outro presente para outra pessoa. Era um aniversário, mas eu podia dar um para outra pessoa também, não é? Então, enfim, hoje nós vamos ler Spencer Johnson, A Mãe Minuto, e eu tenho dois livros dele. Por quê? Porque eu li duas vezes. Eu tinha essa edição aqui mais antiguinha, as capas amareladas e tal. É o mesmo livro, né? Enfim, esse aqui é a sétima edição, porque ele foi lançado em 1983. Então esse aqui é de sétima edição. E aí eu tava na livraria, R$ 5, promoção. Bora, boletei. Cincão, velho, zerado. Cheiro de novo, aí vale a pena, né? Então eu tenho dois porque li duas vezes. Bom, vamos lá. Esse livro, como eu já falei, lançado em 1983, da editora Record. Nós estamos lendo todos os livros do Spencer Johnson. Demorou um pouquinho para sair todos, porque não é que são muitos, é porque é difícil de achar. Tem uns capa dura, muito bons os livros aqui. E esse livro faz parte da coleção Minuto. Então tem o Gerente Minuto, o Pai Minuto e agora a Mãe Minuto. E a minha coleção agora está no mesma edição e mesmo ano de edição. Algo único que estava antigo era aquele que eu ainda não tinha trago, justamente porque eu tinha a edição nova. O meu foi lançado em 2003, 112 páginas, e ele é a mesma coisa do Pai Minuto, a mesma coisa do Gerente Minuto. Então por que a editora lança três? Para vender, é claro. Eu falei isso para vocês aqui no Quem Mexeu no Meu Queijo. Eu comprei a edição jovem, porque eu achei que o autor tinha renovado, ou de repente a produtora, a editora, sei lá. Não, é a mesma coisa. Eu disse para vocês no livro que era a mesma coisa que estava aqui, e aqui eu reitero que é a mesma coisa que está nesses dois. Se você não assistiu, eu vou deixar no card tanto o Pai Minuto quanto o Gerente Minuto, mas eu quero que você saiba que é a mesma coisa. Qual que é a diferença aqui? Aplicado para uma ótica materna, aplicado para uma ótica paterna, aplicado para a gestão de negócios. Então, para você que tem dificuldade criativa de entender como aplicar um livro, o autor aqui ele vai aplicar para essa modalidade de gestão comercial. Ok, você consegue transferir o conhecimento que está aqui para uma educação infantil? Pronto, se você tem dificuldade, o autor fez isso para você. Se você não tem dificuldade, fica apenas de curiosidade como que ele fez isso aqui, tá bom? Começa o diálogo, nossa protagonista, ela está gestante, ela vai ter um neném, obviamente quem está gestante vai ter um neném, mas é bom deixar o óbvio claro. Eu já tô cheio das piadas ruins, né? E ela vai dizer, ou o autor vai dizer, através do personagem, que para ser uma mãe requer mais do que um minuto. Sim, com certeza, uma boa mãe requer muito mais do que isso. Mas ele vai usar técnicas aqui de como que você pode acelerar o processo, como que você pode ser uma mãe solteira e ainda assim ser uma mãe bem-sucedida. Vide, Dona Rosilene, um abraço para a senhora, super mãe bem-sucedida e solteira. Mãe, perdão, mãe minuto, ela vai procurar ali ensinamentos de umas outras mães para ver o que ela pode agregar valor para quando ela for mãe, ela está preparada. Olha que já começa o ensinamento violento. Você se prepara previamente para as adversidades, para as dificuldades, para as lutas que você vai enfrentar. Essa preparação faz toda a diferença e você vai ver aqui com ela. Ele encontra uma mãe que é bem metódica, bem sistemática, porque ela criou um sistema para criar os seus filhos, dado que ela tinha que trabalhar, estudar e ainda cuidar de 3 meninas. Olha só, eu tive 2, já fiquei feliz, imagina 3. É felicidade na Terra. E aí, ela entendendo um pouco com essa mãe vai mostrar para ela que ela precisa aprender na prática. A mãe tem a teoria, mas ela fala assim, vai conhecer as minhas 3 filhas, veja com elas o que elas têm para te ensinar, que elas aprenderam. Olha que modelo de inteligência de gestão, né? Você ensina e você sabe que ele aprendeu quando ele consegue ensinar outro. Então ela quer ver se de fato a filha dela se tornou uma boa mãe como ela, mostrando o que ela vai ensinar para a nossa protagonista. Muito legal esse modelo de gestão. E ao interpretá-las, questioná-las, interrogá-las, aprender com elas, você volta que a gente vai dar esse feedback. Ok, partiu. Então vamos para a primeira filha. Ela vai encontrar com a primeira filha. A primeira filha vai ensinar a técnica do objetivo minuto. Interessantíssima essa técnica, nós vimos nos outros livros, onde você vai catalogar, você vai descrever, você vai colocar as minúcias de quais os objetivos que você tem na sua vida profissional, mas aqui é voltado para a criança. Então você vai ver junto com a criança que objetivo de vida que ela tem.
É claro que você vai chegar para uma criança de 2 anos e falar assim, qual o seu sonho? Qual o seu objetivo de vida na fase adulta? Não, é entender ali o momento que a criança está tendo. Ok, ela tem 2 anos, o que ela faz de rotina? Quais são os objetivos que ela tem que cumprir naquele dia? Vamos lembrar que o objetivo são pequenos passos para a realização de algo maior. Você quer que seu filho se torne um médico? Então, a partir dos 2 anos, você vai incrementando na doutrina dele e no cotidiano dele coisas voltadas para esse tipo de raciocínio. Ah, eu não quero induzir nada, quero que ele seja o que ele gosta de ser. Sim, ok, mas ele vem vazio, e o que ele for cheio é que ele vai desenvolvendo. Geralmente a primeira filha é mais responsável, a segunda filha ela é voltada mais para a parte artística, a terceira filha já é mais caçulinha, mimadinha, então você vai voltar cada um para a sua estrutura. E aqui no livro não é diferente, ele vai trazer para você o objetivo que essa criança vai alcançar. Se ela não tem, provavelmente você vai ter um objetivo para ela. E esse objetivo justamente é a criança entender que no dia dela ela tem algo a executar para ela e para casa que eu estou dizendo para a família. Esse objetivo, à medida que a criança vai crescendo, vai se tornando mais concreto, contundente, mais real. Vamos supor ali um adolescente de 12, 15 anos, quando ele já tem os objetivos dele mais traçados, vou estudar para o Enem, para o vestibular, vou me preparar previamente. Então ele já tem um objetivo ali. E ao contar isso para a família entender que ele possui um objetivo, a família vai contribuir. Olha, seu irmão está no momento de estudo, vamos fazer silêncio na casa. Olha, seu irmão está no momento agora de descontração, ele vai fazer um esporte, então vamos contribuir. A família contribui. Claro, quando eu estou aqui gravando meus vídeos, minha família faz silêncio. Às vezes. Você vê no fundo, às vezes, um barulhinho. Acontece, são crianças. Mas a ideia é que, olha, vou dormir, a casa faça silêncio. Olha, vou estudar, a casa faz silêncio. Eu vou agora assistir um filme, alguém quer assistir comigo? Eu vou fazer um jantar, alguém quer contribuir, quer aprender a cozinhar? Então a gente acaba fazendo tudo junto. E a ideia do primeira filha é justamente esse objetivo, você deixar traçados os objetivos que a criança vai executar, de preferência por escrito, para que ela entenda o que ela tem que fazer e o que ela não tem que fazer. Terminei os meus objetivos aqui, posso fazer outra coisa? Claro, com certeza. E aí você vai demonstrando ali e adaptando esses objetivos ao longo que a criança vai crescendo. Essa parte é muito legal, até porque você vai demonstrar para a criança o que ela tem que fazer antes de que você cobre. Você deixou os brinquedos jogados pela casa. Sim, mas você já catou os brinquedos com ela? Você sentou com ela e falou, querida, olha, terminou a brincadeira, vamos organizar os brinquedos no devido local. Você vai ver que a criança vai aprender a organizar e vai gostar da organização. Você vê que um filho é mais organizado do que o outro, justamente porque um aprendeu isso quando era criança e o outro não. Mas isso vem de tendência. Sim, a tendência do pai é ser bagunçado, da mãe ser bagunçada, já que o livro fala sobre a mãe. Quando os pais são organizados, o filho vai ser organizado, afinal de contas o fruto não cai longe da árvore. Ela vai para a segunda filha, que vai ensinar o elogio minuto. Nós vimos aqui nesse livro, é muito legal essa parte do elogio, como é que você faz isso com funcionários, mas aqui o pai também faz com maestria e a mãe vai ensinar para você que elogio não é simplesmente vazio, não são palavras inúteis, é você surpreender a criança no momento que ela está fazendo algo correto, de que aquilo é correto de fato. Assim você vai demonstrar o que é certo e o que é errado dentro do lar, dentro da família, dentro do estudo. Parabéns, querida, você catou os brinquedos sem eu nem pedir. Querida, você esqueceu os brinquedos, vamos catar juntos? Você está vendo que são coisas diferentes? E quando você faz junto com ela, nossa, você guardou muito bem, parabéns. Pequenos elogios ao longo do dia fazem com que a criança cresça e eu vou te dar uma conclusão, quando ela voltar com a mãe, uma historinha sobre esse assunto de elogio bem interessante. Então você vai surpreender a criança nesses elogios que vai fazer toda a diferença no cognitivo dela. Ele vai dar um exemplo aqui, que ela está conversando com a segunda filha e chega a filha da filha, no caso a neta da mãe, minuto. E o rapaz chega, olha mãe, meu boletim, super apreensivo porque tinha 2 notas baixas. A mãe pega o boletim em frente da mãe, futura mãe que está aprendendo. Nossa, querido, parabéns, 8 notas excelentes, você desenvolveu muito o seu conhecimento nessa matéria, essa matéria você evoluiu tanto, essa matéria você aprendeu coisas novas, parabéns. O menino olhou sem graça, é sério isso? Então eu posso comemorar? Olha que interessante, posso comemorar? Comemore as pequenas vitórias da sua vida. A criança foi jogar bola com os amigos na praça, foi comemorar. Mas tem 2 notas baixas, a protagonista pergunta. Sim, e daí? Vamos trabalhar juntos para o próximo bimestre, essas 2 notas baixas subirem um pouco mais. Vai entrar dentro daquele objetivo da primeira mãe. Legal demais isso. Você tem que implementar isso na sua vida pessoal e com seu filho, então faz diferença gigantesca. Bom, ela sai da segunda filha, passeando ali nas redondezas da casa da mãe minuto, antes de encontrar com a terceira filha, ela vai perguntar pro vizinho como foi a criação dessas meninas lá, porque parece tudo muito perfeito, e o vizinho vai falar assim, que ele não entende muito desse negócio de mãe minuto, porque enfim ele é pai, mas ele gostou tanto da técnica que vai lançar um livro Pai Minuto.
o autor introduzindo os próprios livros da Será, acho isso muito legal. Eu imagino então que esse livro deve ter sido lançado antes desse outro aqui, e simplesmente ele disse que vai lançar o livro Pai Minuto com as técnicas que ele aprendeu observando a vizinhança no meio minuto. Olha que bacana. Chegamos à terceira filha, então. A terceira filha vai explicar sobre a repreensão minuto, como que você vai cobrar, como que você vai brigar. Essa parte eu achei muito legal. Aqui vai ser um pouco mais, de fato, voltado para a criança do que a gente viu aqui com o gerente, porque ele vai falar sobre sentimento. O primeiro passo é você deixar claro o que é certo e o que é errado, que nós vimos no segundo, ali onde você vai elogiar. Quando a criança sabe o que é certo e o que é errado, você pode cobrar aquilo que é errado. Então você vai demonstrar que o erro que a criança cometeu foi um erro equívoco dela e não que ela é errada. É muito fácil você falar assim, você é isso, você é aquilo. Quando a criança está executando algo ruim, é simplesmente momentâneo e não fixo. Você entende a diferença? Então, quando você for chamar a atenção da criança, você vai chamar a atenção ao comportamento, deixando claro que aquele comportamento foi um comportamento que te entristeceu. Quando você fala do seu sentimento para a criança se emociona, porque você está falando de sentimentos. Ela não tem a cognição do adulto de simplesmente repreender o sentimento. Então, quando você fala, você me entristeceu com esse seu comportamento, a criança entende que a atitude dela foi errônea, que ela pode sim fazer diferente. Só para deixar claro, essa semana minha filha estava entrando na adolescência, se irritou comigo, porque eu pedi para ela fazer algo, ela não fez, eu saí quando eu retornei, não fez, eu cobrei pela terceira vez, não fez, e aí eu coloquei ela para fazer enquanto eu estava observando. Vamos fazer junto. Só que eu já estava na fase de eu observar e ela fazer. E ela se irritou, ela falou para mim, então vem, faz você mesmo. Nossa, faz você mesmo, se você quer, faz você mesmo. De fato, se eu quero, eu faço eu mesmo. Só que eu, como pai, tenho que instruir a criança no que ela deve fazer para quando ela for adulta, ela também saber executar. Não é que eu não saiba executar o que ela estava executando. E nem que eu abuso da criança. Afinal de contas, eu tinha acabado de chegar do trabalho. Então, sentei com ela, demonstrei o meu sentimento. Como aquilo me deixou triste, não é assim que fala com o pai, que de fato estava trabalhando, para que o rendimento do meu ofício pudesse trazer os benefícios que ela tinha. Foi mostrar os benefícios que ela tem, o computador, o celular, Netflix, os brinquedos, as coisas todas que ela possui. Ela chorou, escreveu um texto desse tamanho para mim pedindo perdão, justamente porque ela entendeu que, de fato, a atitude dela foi errada. Foi lá, terminou de executar a tarefa, quando acabou tudo, voltou, pai, já fiz, me deu um abraço, me deu um beijo, e essa parte do toque eu vou dar também na conclusão final aqui sobre a Mãe Minuto. São duas que eu estou devendo para vocês, hein? Do elogio e essa parte da repreensão. Estou dando esse exemplo para você porque, de fato, isso acontece, né, com mais frequência do que eu gostaria, mas estou dizendo isso ao longo de 11 anos, que é a idade dela, e é assim que funciona. Na minha época era o cacete comendo. Minha mãe vai lá, pega a vara no quintal que você vai apanhar. E apanhar, de fato, para mim funcionou. Não vou dizer para você que é o caminho melhor, mas as minhas filhas não precisam apanhar. Eu sento, converso, mostro meus sentimentos, porque eu uso a técnica dos livros. Tem funcionado, são filhas boas, são filhas educadas, são filhas inteligentes, filhas que fazem o que precisa ser feito. Mas, de fato, em algum momento elas não estão de bom humor, e isso acontece com todo mundo. E é mais ou menos assim que vai concluir o terceiro ensinamento da filha, onde você vai deixar claro, na hora de criticar a atitude, que ela errou no fazer e não no que ela é. Ela é preciosa, ela é importante, ela está crescendo, tem que aprender o que é certo e o que é errado. E o papai demonstrou com carinho e com amor. Isso é muito legal, mas que dá vontade de dar uma chinelada dela. No final, a Mãe Minuto volta para conversar, a mãe gestante volta para conversar com a Mãe Minuto. Ela vai mostrar para ela a conclusão do que ela aprendeu, faz os resumos aqui no livro, são muito bons, mas o que eu gostei aqui, de fato, foram duas coisas que ela vai citar. Primeira experiência, vou citar uma terceira então, só para ficar bonito. Ela vai dizer que quando a criança está crescendo, ou ela dá os primeiros passos, a casa faz uma festa, marido, esposa, tia, olha aqui, a criança está andando, e a criança fica feliz porque toda a casa parou para dar atenção para ela, porque ela andou e ela viu aquele incentivo e ela quer andar mais para ela receber mais daquele incentivo. Quem não gosta de ser incentivado, motivado e elogiado? A criança anda, a família comemora. A criança faz um desenho, a família, não, sai daqui, esse desenho está horroroso. Você entende que aquele elogio que fez com que a criança começasse a andar,
Quando ela está na fase um pouquinho maior, você tira, é justamente sobre esse elogio que a Mãe Minuto está trazendo a conclusão, que ele tem que ser mantido ao longo da vida da criança. Mãe, tirei 8 notas positivas. Você vê que a criança já chegou falando, pensando e apreensivo em 2 notas negativas, você tinha 8 positivas, olha, são 80% de sucesso, parabéns. Esse é o fato que a mãe está levando em consideração quando for fazer os elogios. É manter esse mesmo elogio como incentivo de quando ela era criança, de quando começou a andar. Eu achei isso muito legal. Não tinha essa percepção, mesmo lendo os outros 2 livros. Gostei bastante. Ela vai citar um segundo exemplo aqui sobre a bola de golfe. Vai perguntar por que a bola de golfe é branca e, obviamente, é para contrastar com a grama, que é verde. Ela vai falar assim, se fosse verde? Ela, não, seria muito difícil de identificar onde está a bola dentro da grama. E essa é a parte da repreensão minuto, onde você vai simplesmente demonstrar com clareza qual é a diferença do que ela cometeu de erro para o que ela é, para que deixe claro a bola branca dentro do gramado verde, a atitude dentro do todo, que é a atitude que ela toma. São muitas atitudes positivas, mas aquela atitude foi negativa e te entristeceu. Falar sobre os seus sentimentos faz com que a criança sinta também junto com você, e é isso que faz a criança simplesmente entender que está errado, porque ela vai ficar chateada com a sua chateação, e essa parte é muito importante. O último ponto que ela vai falar aqui é sobre o toque físico, achei bem legal. Ela diz que tem um experimento de uma ficha de orelhão, para você que é da nova geração. Antigamente você tinha uns postes na rua com telefones que você podia ligar, hoje você liga do seu telefone, e para usar aqueles telefones você colocava uma moedinha ali. E ele vai dizer que simplesmente a pessoa esqueceu alguma coisa ali dentro, uma ficha ali dentro, e você vinha e fala assim, oh, querido, esqueci uma ficha minha, você pode me devolver? Metade das pessoas não esqueceu não, botava no bolso e vapo. Metade das pessoas dava o ganho na ficha alheia. E ele fala assim que quando você toca, você fala assim, ó, querido, e tocava no braço da pessoa, eu esqueci minha ficha. Esse toque fazia com que as pessoas se sentissem acolhidas. Eu acho que se sentia mais repreendida, mas aqui no livro diz acolhida. E as pessoas, em 90% dos casos, devolviam a ficha. Olha, se eu chego no braço do sujeito assim, bora parceiro, minha ficha tá aí. O livro vai concluir aqui a conversa da mãe gestante com a mãe minuto. Muito interessante como você vai aplicar essas técnicas, mas nós vimos aqui que a gente pode aplicar essas técnicas em outras ocasiões. Me diz aí, em que mais ocasiões você vai aplicar a técnica de ter um objetivo na sua vida, de você elogiar até a si próprio, está fazendo a dieta e você conseguiu emagrecer? Comemore, esses elogios são importantes para você. E a repreensão, você mesmo é adulto o suficiente para entender que está errado algumas vezes, e essa parte do erro você pode entender e mudar. Vou deixar 7 shorts aqui falando sobre essas 5 reflexões que estão aqui nesse livro que pode mudar a sua percepção sobre ser mãe, mas na verdade sobre educação, tanto para a criança quanto para você. A psicologia vai trazer essa questão de você voltar na infância para você se entender melhor, para que você possa se tornar um adulto melhor. O objetivo desse canal é exatamente esse, né? Além de trazer o resumo do livro, é você ler um livro que faz você refletir em quem você é hoje, para que você possa se tornar uma pessoa melhor no futuro. Com esse aqui, nós trouxemos todos os livros que eu tenho do Spencer Johnson, e esse dobrado porque eu li 2 vezes. Já chega dessa piada, mas olha só. E tem ainda o Vendedor Minuto dessa série aqui, Minutagem, tá? Eu acredito que o Vendedor Minuto não deva ser muito diferente desse aqui, não. Acredito que ele deve aplicar ali na parte comercial de atendimento ao cliente. Mas eu vou trazer para vocês de qualquer forma, porque leitor é assim, a gente não importa se o livro é diferente ou igual, a gente simplesmente lê, porque a nossa função é ler e trazer trabalho para vocês. Muito obrigado por essa leitura e até a próxima.